Estamos chegando com o episódio 2 da nossa segunda temporada. O nosso primeiro programa compartilhou experiências de maratonistas, né? E hoje é um espaço dedicado para elas. A gente está recebendo aqui a Marília e também a Cláudia. Eu queria dar as boas-vindas inicialmente para a Marília, dizer que eu sempre falo que a gente aprende muito, né, com as pessoas que passam por aqui, né? E eu espero que seja um aprendizado para nós aqui nesse compartilhamento de experiências. Marília, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer, né, receber esse convite e poder compartilhar, né, com as pessoas um pouquinho de como está sendo a nossa trajetória, né, dentro da assessoria. E eu fico muito honrada, né, eu ainda estou no começo, mas eu espero poder ajudar alguém com as minhas experiências, enfim. Cláudia, seja bem-vinda e além da tua saudação aqui, gostaria que você falasse um pouco de você, né, a gente já vai colocando aqui tudo na mesa aqui. Gostaria que você falasse um pouco da Cláudia, não a corredora, né? A Cláudia que está no dia a dia aí, estudando, trabalhando. Gostaria que você já se apresentasse, desse o seu oi e já também compartilhasse conosco. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Então, eu sou a Cláudia, eu sou arquiteta, né? E nas horas vagas aí a gente se aventura na corrida, né? Então, fica aí, entrei nesse mundo já faz um ano, né? Então, estamos aí... Um ano intenso. Um ano bem intenso. E estamos aí, vivendo um dia de cada vez, essas experiências malucas que a corrida proporciona, misturado com o trabalho, enfim. Marília, fala um pouquinho de você, um pouquinho assim da tua profissão, né? E até mesmo esse primeiro contato aí com a corrida. Eu já vou cair num assunto da nossa pauta aqui, que é... Eu vejo que algumas pessoas, elas acabam... praticam, têm atividade física na sua rotina. E muitas vezes, quando começam a ter esse contato com a corrida, deixam um pouco de lado alguma atividade, mas eu vejo que vocês estão conseguindo conciliar por enquanto. Queria que você falasse um pouquinho de você nesse nosso bate-papo. Então, como o Fernando já apresentou, né, eu sou a Marília, eu sou advogada, tenho 31 anos e eu já venho nesse mundo do esporte, de exercício físico desde pequena, assim, minha mãe sempre me incentivou muito, então eu sempre falo, né, que a gente começa pelo exemplo, né, então fazia GRD, depois fui pro street, academia, e eu entrei na corrida, eu era nova, né, acho que eu tinha uns 15 anos, mas eu corria só na esteira, até que eu tive uma lesão no joelho, corria sem fortalecimento, sem muita assessoria, né, por conta, tava correndo todo dia. E aí eu parei, naquela época eu parei, eu acho que eu fui diagnosticada, eu tinha condropatia. E aí nunca mais voltei, comecei a fazer crossfit, e aí dentro do crossfit voltei a correr um pouco, né, porque tem essa modalidade, né. E eu lembro que muitas pessoas no crossfit reclamavam quando tinha corrida no treino do dia, né? E eu era uma pessoa que eu sorria, assim, eu ficava feliz. Eu gostava muito. Então a corrida sempre me fazia bem, mas eu nunca tinha dado muita bola, assim. Então eu já tinha esse diferencial. Até que um dia, eu nunca me esqueço, eu comecei a correr em novembro do ano passado, então faz pouco tempo, né? Eu tava voltando à casa da minha mãe e eu vi ali tinha uma estrutura montada de alguma corrida que ia acontecer na frente do shopping. Eu acho que era da polícia, alguma coisa assim. Acho que era da Polícia Civil. Novembro, por ali, novembro, outubro. E aí me bateu um estalo assim, olha, eu nunca participei de uma corrida de rua, é uma coisa que, né, eu já participei de competição de crossfit, de RD, de tudo. Falei, vou participar. E aí eu entrei no Google na segunda-feira, quando eu cheguei no trabalho, a primeira coisa, Google, corridas em Chapecó. Encontrei a corrida da Unimed, que ia ser, acho que 10 de dezembro, né? A da Unimed foi a primeira? Foi a minha primeira corrida de rua. Aquele calor? Aquele que tava uns 30 e poucos graus. Chegando. Já cheguei chegando. E daí tinha lá 5, 10 e 21. E aí eu pensei, qual será que eu vou me inscrever, né? Não tinha orientação de ninguém, era só eu, né? E aí eu pensei, bom, eu já corro 5 quilômetros, né? Porque eu corri de vez em quando na praia, assim, uma vez a cada 6 meses eu dava uma corrida. 5 quilômetros não ia ser um desafio pra mim. Ia ser um desafio, talvez ia ser um desafio velocidade. Mas não era muito o que eu queria, né? Então eu falei, vou me inscrever nos 10, porque aí eu vou me desafiar e também vou me obrigar a ter que treinar, né? Porque fazia muito tempo que eu não corria uma distância dessas, né? E aí me inscrevi nos 10. E aí foi aí que eu comecei a correr.
Depois de um tempo comecei a ter canelite. Acho que todo corredor iniciante vai... Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vai entender do que eu tô falando. Então, comecei a ter canelite muito forte. Daí fui atrás de fisioterapia, a primeira coisa. Mas eu senti que não estava resolvendo muito. Até que um amigo meu me falou do Zé. Falou, olha, eu sei de um cara que é especialista em corrida. O famoso Zé. Eu acho que ele pode te ajudar de alguma forma. Foi aí que eu encontrei assessoria por conta, assim, procurando no Instagram. Chamei eles no Instagram. Comecei a assessoria e agora nunca mais parei de correr. Conversando com elas aqui, a cabeça já ferve pensando em que maneira a gente vai questionar para que a gente mais ou menos se identifique, né, em nossa rotina com a rotina da Marília e da Cláudia. A Marília falou aqui sobre o CrossFit, né? A Cláudia gosta do paddle. É esse esporte que você gosta também, né? Isso. Antes de entrar na corrida, na verdade, eu tava aí meio perambulando entre vários esportes. Buscando algo. Eu, quando nova, eu fiz por 11 anos balé. E era algo que eu me identificava muito. Mas chegou naquela fase onde tu tinha que decidir ou tu vai estudar ou tu vai seguir como profissional. Sim. E, né, na época, a minha ideia foi estudar realmente, então eu comecei a faculdade e tive que abrir mão do balé, porque tu tem que se dedicar, né, bastante, demandava muito tempo, então não tinha como conciliar as duas coisas. Fazer bem feito, né? Exatamente. Só que depois que eu larguei o balé, eu nunca mais me encontrei com nada, nenhum esporte, assim, não gostava de musculação, nunca gostei, enfim, e aí que eu pensei, vou tentar jogar paddle por causa do Ali, porque ele jogava também, pensei, vou começar, aí a gente pode jogar junto e tal. Por fim, só eu fui pro paddle, ele não voltou. Como conciliar, né? A corrida ela já exige muito, da maneira que vocês estão se dedicando, exige pra caramba, né? Tem que conciliar rotinas, né? Casa, trabalho. E aí vocês têm na pauta de vocês algumas outras modalidades que vocês gostam. Como conseguir conciliar? Porque o dia só tem 24 horas, né? A semana só tem 7 dias. Como conseguir conciliar? Então, quando eu comecei a aumentar o volume de corrida, né? Porque a gente nem percebe, a planilha tu começa um pouquinho, vai aumentando, vai aumentando. E aí eu me vi nesse momento, assim, de não tava conseguindo dar conta. Ou tava falhando os treinos, não tava conseguindo. E aí o medo, né, de só vou usar o tempo que eu tenho pra correr, mas aí eu não vou fortalecer, posso me machucar, preciso fazer os dois, né? E aí o que eu encontrei, que pra mim deu certo, foi começar a correr de manhã cedo. Que pra mim era um desafio. Bem 6 cedo? 6h, 5h50. Já fui correr 5h30 da manhã por conta de agenda. Olha, não vou conseguir outro horário. 8 horas eu tinha que estar no trabalho. 5h30 da manhã. E eu sempre fui noturna. Sempre gostei de treinar à noite, né? Depois do trabalho, enfim. Mas aí começa, né? Eu fiz uma segunda faculdade, né? Eu fiz contabilidade, ciências contábeis também. Então, dificuldade de tempo, assim, foi algo que eu tive por muito tempo, e eu encontrei o treino de manhã cedo como uma alternativa, assim. Claro que aí vem os outros obstáculos, que é dormir cedo, jantar mais cedo, mas aos poucos eu fui adaptando a minha rotina e eu consegui dessa forma, assim. Eu ainda não me imagino, por exemplo, num ciclo de treinamento para uma maratona, né? Tava ouvindo os meninos no primeiro podcast. É puxado. É puxado, né? 20 e poucos quilômetros por dia, assim. Eu não sei se eu conseguiria dar conta hoje. Apesar de que eu acho que depois de um tempo você vai dando um jeito, vai tirando algumas coisas da lista de prioridades, né? E eu fui me organizando dessa forma. Hoje eu corro de manhã. É o horário que eu gosto, em jejum. Nem tomo café da manhã e vou. Já aproveita melhor o dia, né? Como é que você consegue conciliar, Cláudia? Assim, de repente uma outra modalidade com essa rotina de trabalho, como é que você faz? Na verdade, a minha única estratégia cabível, digamos assim, foi eliminar o que não estava somando, né? Dá um exemplo para quem... Antes eu... Enfim, jogava paddles várias vezes por semana, ou beach tênis, alguma outra coisa, sempre vários, né, esportes aí. E aí, quando entrou realmente a corrida, eu falei, não, eu gosto disso,
Então eu vou focar nisso. E aí o que eu precisava, que daí antes da corrida mesmo eu conheci a Cefise, né? Que é parte de fortalecimento físico. Então eu já tinha eles, né? Que eu acabei indo para lá não por causa da corrida, mas por causa de uma lesão no beach tênis. Então foi muito bom, porque acabou agregando absurdamente na corrida, né? Então, para mim o mais difícil foi nem conciliar as atividades, e sim fazer a pessoa que estava dentro de casa entender o quão importante era para mim essa parte da corrida, sabe? Porque até então eu não tinha engatado em nenhum esporte, e de repente eu estava querendo destinar muito do meu tempo para aquilo, desde abrir mão às vezes de sair, de fazer alguma coisa diferente para respeitar ali que no outro dia ia ter treino, né? E o resultado desse movimento teu, ele resultou no quê? Hoje? Então, hoje eu posso dizer que eu consegui um resultado muito importante, né? Porque eu tinha dentro de casa uma pessoa que... Bom, o Ali tem 35 anos e no final do ano passado ele recebeu, né... Se obrigou a fazer alguns exames ali e ele estava... Que o homem é resistente a fazer exame. Exatamente. Ele estava com pressão alta, obeso, né? E então ele estava extremamente sedentário. E esse meu movimento de querer abrir mão das coisas e ir aos pouquinhos, insistindo, acho que o maior bem que trouxe foi... digamos assim, eu consegui contagiar ele e fazer ele ver o quanto aquilo ali era, sabe, incrível, e consegui levar ele para a corrida, que foi, nossa, uma vitória absurda. E é uma satisfação pessoal que, ao mesmo tempo, ela se expande, né? Porque, na verdade, foi algo que você começou a construir, que, de repente, ela começa a ampliar e começa a atingir outras pessoas num momento, né? A pessoa que está contigo no dia a dia e depois, inclusive, a tua rede de relações, que ela é muito mais ampla, tanto família como amigos. A Marília falou sobre que a sua mãe já foi exemplo, né? Vocês já pararam para pensar? Existem muitas pessoas que vão acompanhar aqui que conhecem vocês, mas tem muitas pessoas que vão ter contato aqui, né? Pessoas que não conhecem vocês. E quando você pega esse gancho que você falou, e hoje quando você, Marília, é um exemplo, por exemplo, você inverte o papel. A tua mãe foi um exemplo para você já, e eu já vi alguma manifestação onde a tua mãe, ela expressa, né, que você, ou amigas também, da pessoas conhecidas sua, que você é um exemplo. Principalmente por causa da dedicação e o ponto mais difícil para uma pessoa que decide pela atividade física, né? Que é começar. Sim. Muitas vezes, para quem nos acompanha, sabe que a rotina, assim, às vezes você tem um planejamento de treinamento e tá naquele dia mais difícil, que parece que não tem lugar, e você vai lá e arruma espaço para fazer. Quando você vê num laço familiar, assim, numa relação tão próxima, né? Você inverteu o papel, né? Em alguém que te acompanha desde cedo, o que isso te traz? O que isso te motiva? Então eu até compartilhei, eu acho, no meu Insta, né, esses dias que a minha mãe tinha me mandado uma mensagem: filha, hoje fui correr 5 quilômetros, né, e ela falou que se espelhou muito em mim, e eu fiquei um pouco em choque, assim, de eu ter incentivado ela a fazer, porque eu nunca imaginei que ela iria correr, e eu já recebi esse feedback de outras pessoas também, né, então a Claudinha falando... Eu lembrei desse sentimento que a gente tem de gratidão pela corrida, de não só nos fazer bem, mas da gente inspirar outras pessoas a buscar isso, né? Então, a corrida, ela demanda uma disciplina, né? Uma força de vontade. É algo que também faz a gente desenvolver muito a nossa mente, né? Porque tu tá ali numa batalha com você mesmo, e quando você vence isso e você supera, né? Você se supera em cada treino, em cada corrida, você quer que as outras pessoas também sintam isso, né? Eu falo sempre pro Thiago, né, que é meu companheiro, como eu me sinto bem em acordar cedo, fazer meu treino, começar meu dia, sabe? Com um treino pago, com essa sensação de dever cumprido. E de também estar fazendo algo que tá
sendo bom para mim, né? Para minha saúde, né? Para o meu condicionamento físico, espiritual, mental, porque eu falo, né, que a corrida é minha terapia também. Mas vindo esse exemplo que você falou com relação à minha mãe, também é uma forma, né, de eu estar retribuindo um pouco de todo o exemplo que ela sempre me trouxe, porque realmente eu comecei a academia, atividade física, por conta dela, né? Minha mãe vai na academia desde que eu me conheço por gente, e ela começou a me levar para academia e me inscreveu no street e depois no GRD, fiz de tudo um pouco. Mas eu sempre falo, assim, que eu espero levar esse exemplo também para os meus filhos, para outras pessoas. Por isso que eu faço tanta questão de compartilhar com as pessoas. Todo mundo fala, às vezes tu não cansa de ficar compartilhando os teus treinos e tal. Eu falo, olha, se eu puder inspirar uma pessoa que seja a começar, que é tão difícil, né? Valeu a pena, né? Já vai ter valido a pena. A Cláudia contou aqui do Ali, né? Que estava ali numa vida sedentária e veio para o campo da atividade física. No caso do seu esposo, o Thiago, ele já é uma pessoa que está extremamente envolvida nesse processo. Mas quando a forma deles receberem isso, de compartilhar, de te dar o feedback, de você poder, né, também trocar a experiência, isso também é positivo também para o relacionamento, porque tem pessoas assim que muitas vezes quando você consegue fazer com que a pessoa entenda, o caminho é mais fácil. Em algumas situações, de repente, você não tenha a mesma compreensão. Isso também é um ponto positivo no relacionamento, né? A pessoa entender e também servir como uma motivação naquele dia, principalmente naquele dia onde você sabe que tem que se superar, né? Na tua opinião. Então, para mim foi um pouco mais fácil, né? Claudinha, já conversamos sobre isso numa corrida, inclusive, eu lembro. Para mim é um pouquinho mais fácil porque o Thiago já trabalha nesse meio, né? É a profissão dele. É a profissão dele, então ele é coach de CrossFit, né? Para quem não sabe. E eu conheci ele, inclusive, no CrossFit. Foi o CrossFit que nos uniu. Mas, ainda assim, ele não corre. Então, por exemplo, durante a semana a gente tem a nossa rotina, né? De dia a dia normal, porque eu acabei substituindo os dias que eu ia pro CrossFit, eu corro. Então, meio que não fez muita diferença na nossa rotina enquanto casal, né? Ele também costuma dar aula cedo, então eu vou correr cedo e pra gente é tranquilo. O que mais impactou um pouco no nosso relacionamento foi o domingo, né? Porque o domingo, que é o dia que a gente fica em casa juntos, eu tô sempre indo correr. Todo corredor tem que ter esse ajuste aí. E aí vem a questão dele ficar preocupado de às vezes eu ir correr sozinha, porque corredor sabe, né? Tu vai sozinho ou vai em grupo, mas você quer fazer teu treino, né? E essa aqui eu vou te contar. Tenho cada medo dos lugares que ela se mete. É corajosa. Agora, minha última compra foi um spray de pimenta, inclusive, pra poder ir correr sozinha sem muita preocupação. E eu sou muito assim, quando eu tô dedicada numa coisa, ninguém vai me parar, né? Então eu vou, nem que seja sozinho, eu acabo indo. Tento me cuidar, né? Levo sempre o celular junto se precisar falar com alguém. Mas, assim, essa questão do domingo, eu até acho que ele foi bastante flexível, mas eu ainda me sinto um pouquinho culpada de sair todo dia. Então, eu até tento ir mais cedo e eu percebo que o pessoal do grupo ali, a gente tem o grupo do longão do domingo, o pessoal sempre dá uma insistida para ir o quanto mais cedo possível, para que quando a gente volte para casa, não tenha se perdido muito tempo, né? Claro que aí, às vezes vem o cansaço, né? Por exemplo, domingo a gente correu 19, tu chega em casa, tu tá exausto, né? Tem o domingo pela frente, né? Tem o domingo inteiro pela frente. Mas, assim, o fato dele já estar nesse mundo, eu acho que ele me apoia muito, assim. E ele vê que esse meu esforço tá trazendo resultados, né? E tem me deixado mais feliz, né? Eu encontrei na corrida algo que me faz muito bem, assim. Então, eu acho que respostas, né? Em uma situação que a gente muitas vezes nem espera antes de começar, né? Mulheres são mais organizados por natureza. Vocês duas gostam de viajar, né? Muito. Na mala já, no planejamento da viagem, né? Já está prevista, já tá inserida ali, Cláudia, a corrida independente do lugar. Ali, independente, vou sair de Chapecó e vou para um casamento. Na mala, o espaço para o tênis, né? Para o que você precisa para correr. Já está estabelecido, já está programado também um local para tu fazer uma corrida e tal, seja para onde for. Então, eu tenho até uma história engraçada em relação conta. a isso. Hoje sim, já
já tenho o lugar certo para o tênis na mala e, se possível, já identificar algum lugar para correr, né? Que nem a gente foi ano passado para Mendonça e eu levei o tênis, né? Achamos um parque lá, foi super gostoso, fomos correr. Mas a história que eu ia comentar, esses tempos, acho que foi no ano passado também, a gente foi para Vargião, na casa de uns amigos, aqui do ladinho, pertinho de Chapecó. Próximo. E surgiu ali, vamos correr, porque quem me inspirou a correr é justamente um amigo nosso, médico, que é ali de Vargião. E aí, sempre que a gente tava indo para lá, tinha o assunto e tudo mais, até que surgiu a primeira prova, né? Mas aí, um final de semana, a gente foi pra lá e eu tinha levado todas as coisas, estava pronto pra gente fazer o nosso longão do final de semana juntos. E eu fui olhar a mala e eu esqueci o tênis. Falei, não, eu não acredito. Como é que faz daí? Não tem, né? E o pé da pessoa aqui, 34, não tem nem como pegar emprestado. Aí foi aquele negócio, putz, não acredito, porque ia ser meio que o meu primeiro longão, digamos assim, né? Tava na expectativa. Tava ansiosa pra fazer. E, pois, nós mandamos um motoboy trazer pra nós o tênis. Não, parabéns. De Chapecó até Vargião. Não, essa daí foi inédita. Eu paguei, essa é vontade. Sei lá quanto que eu paguei pro... Ele trouxe... Olha, ainda foi assim, que tinha que entrar na minha casa pegar o tênis. Então, eu pedi para um vizinho abrir a porta, a mãe foi no apartamento, pegou o tênis, levou para o motoboy levou para um cara em Xanxerê e o cara em Xanxerê levou para nós em Vargião. Ou seja... Olha a vontade de correr. Pause no programa ali, né? Pause no programa ali para conseguir fazer toda essa logística. Tem alguma uma história engraçada, assim, ou pelo menos que... demandou de empenho, Marília, fora, assim, para conseguir fazer um treino? Eu até, empenho, acho que o que aconteceu uma vez foi em São Paulo, que quando tinha começado a correr ali, a gente foi para São Paulo no show, eu, o Thiago e minha irmã. Minha irmã não faz atividade física nenhuma, né? E o Thiago nunca gostou de correr. E eu comecei assim no início da viagem. Olha, eu queria muito no Ibirapuera dar uma corridinha. E comecei a tentar colocar na cabeça deles que eu queria correr. E eles não estavam muito afim, estavam me enrolando. E eu falei, daí chegou um momento lá, nós estávamos no Airbnb, eu falei, gente, eu tô saindo pra correr. Eu vou ir, se vocês quiserem ir ou não. Vocês que sabem, eu vou ir. Não vou mais ficar esperando vocês tomarem alguma iniciativa. Quando eu vi, os dois se arrumaram, foram lá comigo no parque. Tava meio chovendo, tava garoando, mas saiu o treino. Thiago foi correr comigo. Ele falou, não ia correr. Ele falou assim pra mim, não, eu vou dar uma caminhadinha aqui, tu corre, faz teu treino. Começou a correr comigo. Quando eu vi, nós tava dividindo o AirPods, tava um fone com cada um. Quando eu vi, ele se mandou lá na frente e eu não tava conseguindo acompanhar ele. E pausa a Começou música. a pausar a música e eu falava, eu começava a tentar correr mais rápido. No fim, ele correu melhor que eu. Correu 5 quilômetros comigo. Mas em cima de uma provocação, né? Em cima de uma provocação. Provocação positiva. Redes sociais, né? Eu acho que é algo, assim, extremamente interessante você conseguir, primeiramente, entender o que você vai passar. Compartilhar com as pessoas. E depois é assim, muitas vezes tu acaba um treino, tu quer chegar em casa, tomar um banho e esquecer do mundo. Mas é o momento onde vocês se dedicam. É uma dedicação, acho que muito similar, né, de vocês duas. E isso acaba fazendo com que as pessoas se motivem, né? E, de repente, a pessoa coloque um tênis pela primeira vez e comece com uma caminhada. Esse gosto, esse apreço que vocês têm pelas redes sociais, né? Qual é o que você quer passar no momento que você pega ali, você compartilha o resultado do teu treino, mas eu vejo que vocês vão sempre um pouco além, né? Que muitas vezes conseguem até abrir um pouquinho mão de um planejamento de treino para você conseguir compartilhar um recorte, que aquilo ali, para a pessoa que está assistindo, é extremamente importante. Porque ela tá captando ali, ela está recebendo algo que é da essência de uma dedicação, né? Esse apreço pelas redes sociais, ela vem, aonde que nasce, de que maneira isso, o que você quer passar, Cláudia?
Então, a parte da rede social, para mim, ela aumentou muito quando eu percebi que eu esqueço muito fácil das coisas. Então, começou muito para essa parte de memórias, sabe? De eu ter ali gravado, eu lembrar de situações, de lugares, né? Começou muito por isso. Pela falta de memória mesmo, né? Eu até brinco que o Ali não gosta, mas eu dei o nome do meu canal, que, né, eu tenho um canal no YouTube, que eu vou compartilhando alguns vídeos lá, que é memória externa, né? Justamente por essa questão de não conseguir guardar tudo na minha cabeça e querer eternizar de alguma forma. E aí eu sempre gostei de compartilhar e as pessoas começam a te dar um retorno. Então, acho que isso te motiva muito a continuar, né? Porque você posta ali e aí elas ficam curiosas para saber... ou desde onde tu foi treinar, sabe, lugares para ir treinar também, ou até mesmo, até eu tô devendo um vídeo que é como eu comecei a correr, né, que já várias pessoas me pediram e eu ainda não me programei para fazer, mas vou fazer, mas o principal é esse, sabe, registrar esses momentos e, como antes a Marília falou também, se a gente conseguir... né, impactar ali, influenciar uma pessoa que seja, que eu já sei de muitos que foram para assessoria, inclusive, por causa dos compartilhamentos ali. Então, nossa, é uma vitória absurda, né? Porque tu tá somando na vida de alguém e isso não tem preço. Essa captura do resultado, né? Acho que teve até uma prova que você fez, que você acho que é um dos locais mais difíceis da gente correr, em areia mole, dunas, enfim, né? A captura desse momento, assim, dentro do que você almeja, ela é essencial para que a pessoa que está do outro lado recebendo esse conteúdo, ela se sinta impactada ou que ela realmente compartilhe com algo, uma experiência que você viveu? Então, eu conversando com muitas pessoas me falam que sofrem muito na corrida, né? Que a corrida é muito difícil, que não conseguem completar. E eu justamente tento compartilhar esses momentos justamente para as pessoas verem que tem esse lado muito, muito prazeroso e que a corrida não tem que ser um peso, né? E que, claro, que são passos, né? São pequenos passos que você vai evoluindo e não é todo mundo que vai conseguir sair correndo 5 quilômetros sem dar uma caminhada, mas eu tento mostrar pelos vídeos e pela minha experiência, principalmente essa energia que a corrida traz, né? Não só dessa parte em especial da prova do Rosa, que teve a natureza, né, envolvida, que foi um trajeto maravilhoso, muito bonito. Eu indico para todo mundo essa prova, que é a Mountain do Praia do Rosa. Já tô ansiosa pra fazer. Foi o Zé que me indicou essa corrida e eu me inspirei a fazer pelos vídeos que eu vi. Então, quando o Zé me falou dessa prova, eu fui procurar no YouTube, fui procurar no Instagram, comecei a olhar os vídeos das pessoas correndo e foi ali que eu me inspirei a fazer, né? Então, eu acho que o intuito é sempre esse, sempre tentar inspirar outras pessoas a enxergarem esse prazer que a corrida traz, né? E principalmente também essa evolução, porque eu também não comecei de um jeito fácil, eu comecei sofrendo. Então, tive canelite, tinha muita dificuldade com velocidade, com subida, e fui evoluindo aos poucos. Então, por isso que eu gosto muito de compartilhar essa minha evolução dentro da corrida, para que as pessoas tenham como exemplo e que realmente tenham um incentivo para começar, né? Sabendo que não é fácil, não é da noite pro dia que tu vai sair correndo 15 quilômetros, que tu vai se inscrever numa prova de 21, né? Gradual, né? É gradual. Mas eu acho que é isso. Vocês falaram desde o início aqui sobre lesões, né? Marília falou que aos 15 anos, um dos primeiros contatos que você teve não foi em decorrência da corrida, mas foi em decorrência de um outro esporte. E eu vejo que dentro a gente aprende a estar mais atento, depois que você começa a ter experiência na corrida, alguns detalhes que até um tempo, em outros momentos, passaram desapercebido, que é você fazer um acompanhamento, a importância do acompanhamento, que vai muito mais, o Zé é um incentivador, né? Que você tem que seguir o que está determinado ali para poder conseguir evoluir, mas ao mesmo tempo você tem que estar atento a ouvir outros profissionais, né? Esse acompanhamento de outros profissionais, médico, nutricionista, fisioterapeuta, para quem
está começando e para quem já está, de repente, já está por um bom tempo aí na corrida, já tem uma experiência, né? A importância desse acompanhamento para que você consiga qualificar o rendimento. Cláudia. Eu considero um dos principais... É importante isso? Um dos principais passos, assim, por quê? Eu vejo muito pelo Ali, né? Por ele ter ficado bastante tempo ali parado, sem fazer nada e tudo mais. Agora que ele voltou, o corpo grita inteiro, né? E aí, você tem que entender que nem tudo é lesão, né? Acima de tudo, tem esse quesito de... Às vezes é questão de instabilidade ali, né, na região. Enfim, podem ser N fatores. E você estar instruído por alguém, né? Que conhece, que né? conhece, sabe? Vai facilitar muito, porque tem muita gente que... sentiu alguma coisinha, para. Sabe? Não gosto de correr porque eu sinto dor. Não gosto de correr porque, sabe? Em qualquer esporte, né? E eu puxo de novo lá para quando eu fui por lesão. Eu estendi bem, um músculo bem dentro, assim, no glúteo, né? E, para mim, eu distendi 2 meses antes de uma prova que eu ia fazer. Para mim, acabou. Entendeu? Não vou mais fazer e tudo mais. Mas aí, como eu fui para uma clínica especializada em esporte, eu fui muito bem... Muda o olhar. Isso. Né? Fui muito bem instruída. Então, eu sentia, mas eu podia sentir. Então, eles me pediam o que eu estava sentindo, eu relatava, e aí eles iam, não... Isso aí tu vai sentir mesmo, né? Mas é normal, dá sequência. Então, acaba que quando você sente ali algumas coisas que tu sente, tu pode dar uma forçadinha porque faz parte do processo de construção daquele músculo e tudo mais, né? Então, é absurdamente importante você ter esse auxílio dos profissionais. Traz mais segurança, né? Muito, muito. No planejamento, assim, isso é importante? Você recomenda para as pessoas, Marília? 100%, assim, tanto que, como a Claudinha falou, muitas pessoas têm alguma dor e param. Que foi o que aconteceu comigo quando eu tive uma dor no joelho, quando eu era mais jovem, eu simplesmente parei. E aí, dessa vez, eu também comecei a correr, comecei a ter canelite. Pensei, não, eu vou atrás de ajuda. Não vou parar. Foi aí que eu, né, descobri esse mundo, assim, e que realmente só me trouxe benefícios. Na verdade, no início eu achava que a corrida dependia só de mim, mas aí realmente tem um impacto, né? Por isso que vem a importância de você fortalecer, de você seguir um planejamento, né? Quando eu conheci o Zé, eu já estava querendo me inscrever numa meia maratona no primeiro mês. E ele falou, calma, Marília, vamos devagar. E aí eu descobri, com relação ao tênis que eu estava usando, né, a minha técnica de corrida, os treinos, estava correndo todo dia igual uma louca, sem qualquer, né, cuidado. Essa questão também das lesões, né, que nem sempre você está com uma lesão, às vezes você está com uma dor, um estresse ali, né, e se você continuar ali fazendo o mesmo estímulo ou não dando o descanso ou o tratamento necessário, você pode ter uma lesão por estresse, alguma coisa nesse sentido. E aí foi aí que eu também fui para Cefise, conheci o Zé, comecei a fazer uma planilha, parei de ter dor, comecei a correr assim, né, não é que uma vez eu ouvi num podcast até, não é normal você correr sentindo dor, né? Então, se você tá com dor, é importante você saber que você precisa de uma assessoria e que tem como resolver isso, tem como melhorar, né? Às vezes um próprio alongamento, né? Só de tu alongar depois ou, enfim, fazer um estímulo antes de correr já vai te tirar aquela dor que tu sente na hora, né? Uhum. Baseado nisso que vocês estão compartilhando, na experiência que vocês têm até aqui, vocês já aprenderam a conviver com a dor muscular? Assim, por exemplo, uma dor muscular impede vocês duas de repente não fazer um treino? Não. Não. Eu tive uma lesão no segundo metatarso, né? Que foi no osso. Então foi uma coisinha um pouco mais complicada do que uma dor muscular. Que era uma dor assim que eu fiquei dias mancando. E essa minha lesão não foi nem da corrida. Foi de, né? Chutei uma cadeira. Machuquei bastante. E assim, depois que eu tive essa lesão, eu comecei a ter uma insegurança com relação a... eu tô com uma dor da lesão. Posso piorar se eu continuar treinando. Ou é só uma dor normal,
né? Então, aí que entra também a importância dessa assessoria, né? do profissional, tanto com relação à assessoria do Zé, né, quanto da Cefise, em conseguir distinguir se a dor que eu tô é uma dor da lesão e eu preciso dar um repouso a mais. Também a questão médica, né? Então, eu tive também que ter um auxílio médico bem importante, foi o Dr. Franco, que até é do nosso grupo, né? Sim. O Dr. Franco Foreste me ajudou bastante também. Mas eu até falei eu só fui correr a prova do Rosa porque eu tava muito insegura por conta da minha lesão, por conta de toda essa assessoria que eu tinha, essa rede que tava por trás, toda essa rede, porque senão eu não teria ido. Se não tivesse suporte assim na superação, não, sem chance. Não só pela minha força de vontade, eu não ia ter a segurança, assim, pra ter ido correr. Assim, mesmo tava inscrita, tava tudo pago, eu tava me preparando muito para essa corrida. Mas se eu não tivesse toda essa rede de apoio por trás, com certeza eu não teria ido. Então, assim, é algo que eu não abro mão. Das pessoas que passaram por aqui, as suas metas pessoais, né, muitas vezes geram uma identificação com as pessoas que estão consumindo esse conteúdo e consomem outros conteúdos, enfim. Metas pessoais de vocês. Quando vocês começaram, vocês queriam terminar 5 quilômetros correndo. É a primeira meta, eu acho, né, de todo mundo que inicia. Quais são as metas pessoais que vocês têm? E na sequência já eu gostaria de saber no diário de bordo aí, qual é a prova dos sonhos hoje, né? Porque daqui a pouco vão haver outras, né? Quais são as metas e o que está no planejamento pessoal de vocês aí em termos de provas e distâncias? Então, prova do sonho é uma pergunta bem difícil, né? Porque são muitas. Mas em relação elege uma. Então, hoje, inclusive, estou há dias, né? Na verdade, falta um mês aí para uma delas, né? Eu busquei por ano me programar para fazer uma prova maior, assim, maior em sentido de grau de dificuldade, digamos assim, desafiar-se, né? Eu comecei assim, a minha primeira prova foi a Serra do Rio do Rastro. Não recomendo, não é o ideal, não comecem assim. Não comece por aí. E que fique claro que não é assim que começa. Brincadeira, mas, né? Eu me inscrevi para correr esse ano, agora em agosto, no Ushuaia. Pertinho. Logo ali. Não é à toa, né? O nome da maratona é Fim do Mundo, né? Então, já dá para ter uma noção. É uma prova feita na neve e eu gosto desse tipo de prova, né? Eu me identifiquei muito com o trail, gosto muito mais do que o asfalto. Então, de momento, a minha prova-alvo é essa e será a maior prova do ano. De resto, a ideia é continuar fazendo pequenas distâncias aqui na cidade mesmo, né? Dar sequência. Inclusive, final de semana nós estaremos em Erechim. Erechim não, Faxinal. Fazendo a prova que vai ter ali. Né? Isso, 5 km. Então, essa, nesse ano, é a minha prova. Qual é a distância? Vai ser 21. 21. Isso. Lá tem desde 10, 21, 42, né? Que seria uma meia maratona, E muita altimetria, né? E muita altimetria. Eu vi essa prova no YouTube. No frio, senhora. Detalhe, no frio. No frio. E a sua? Então, a minha prova-alvo agora, que é o meu objetivo pessoal, né? É a meia maratona de Floripa, que eu vou fazer no próximo mês também. E eu acho que é no mesmo final de semana da prova da Claudinha. Queria muito. Eu convidei até a Claudinha pra fazer. Prova. E então eu nunca corri 21 quilômetros, nem em treino, né? É a primeira vez. É a primeira vez, vai ser a minha primeira meia maratona. E eu escolhi Floripa não só por ser perto, né? Porque tem essa questão da viagem, né? Logística toda, tudo, eu acho que influencia até na parte física, né? Viajar para muito longe para correr uma distância que eu não tô acostumada. Eu preferi encontrar um lugar mais perto e eu queria uma prova plana. Uhum. Porque diferente da Claudinha, eu não me dou muito bem com subida. Subida não é fácil. Subida não é pra mim. Não, não que né, na Praia do Rosa, na prova teve subida, mas era trilha, então era um pouco diferente. Mas eu queria um trajeto plano. E aí, deu sorte que a CASC, que é a Caixa de Assistência de Advocacia, ela estava patrocinando os advogados nessa prova. Então, legal. A CASC subsidiou 70% da inscrição. Quando eu recebia o e-mail lá da CASC, que tinha
essa prova, eu já falei, não, vai ser essa. Falei com o Zé, o Zé falou, olha, vamos ver, se inscreve. Amor à primeira vista. E o Zé ainda não queria, né, liberar 100%. Ele falou, não, mas se inscreve e a gente vai vendo. Mas eu sempre tive certeza que eu ia fazer, né? Então essa é a minha prova-alvo e o meu objetivo é fazer em menos de 2 horas. Então eu tô 100% focada nisso, né? Eu tô voltando de uma lesão, então não tá sendo fácil, muita disciplina. Né? Não, tô tentando não perder nenhum treino para conseguir recuperar esse tempo meio perdido, digamos assim, né? E aí, assim, pequenos passos, né? Eu tô tentando primeiro, tô pensando nela. Claro que num futuro eu tenho um sonho de fazer uma maratona. Não sei se tu tem também, Claudinha. Com certeza. Eu estive em Nova York agora, mês retrasado, eu acho. E lá tem a maratona, né, que é super famosa. E eu tava lá e muita gente comentando sobre a maratona de lá. Passou na cabeça. Se enxergou ali? Me enxerguei ali. Então, até eu acho que talvez vai ser lá que eu vou fazer a minha. Qual a sensação na hora da largada de uma prova para vocês? Assim, por exemplo, assim, muitas vezes eu falo isso porque eu acho que é um sentimento, ele é muito peculiar. Porque muitas vezes quando você dá o primeiro passo para começar a correr, determinado período de treinamento você tem algumas identificações, você se compara, né? Como que você estava naquele estágio inicial e como você está no momento depois de uma certa experiência com a corrida, né? Quais as sensações que vocês têm, tanto no início de uma prova, seja ela qual for a distância, e também a sensação na chegada? Dá para comparar com algumas situações que vocês já viveram na vida de vocês e algumas conquistas, assim, que de repente não tenha nada a ver com a corrida, mas ela possa, de repente, haver uma identificação no quesito realização? Olha, em questão de você ser chamado lá, a hora que eles chamam para todo mundo se reunir ali, independente da prova que eu fiz, todas foram o mesmo sentimento. Então, nenhuma fica fácil, assim, sabe? Sempre me bate, assim, talvez conforme for passando os anos mude, mas eu acredito que não. Muito frio na barriga, né? Tu fica ali ansioso. Independente do tempo? Independente do tempo. Da distância também, né? Eu até brinquei, teve uma prova, a da Serra, tem algumas provas que tem a organizadora por trás, né? E se repete em vários lugares. Então, eu fiz a da Serra e, se eu não me engano, Vem Correr. E eles têm uma música padrão que eles colocam. Depois de um tempo, eu fiz essa prova em maio. Alguma coisa assim. E depois, final do ano, teve uma prova aqui em Chapecó, da mesma organização, que era Vem Correr, e a mesma música. Quando eu escutei aquela música, eu fui sozinha para essa segunda prova. E eu lembro que meu olho encheu de lágrima. Então, tu tem aquela memória, né, da música e do que tu viveu naquele dia, talvez por ter sido a minha primeira. Mas eu lembro que meu olho encheu de lágrima e eu pensei, meu Deus, tô sozinha, aleatória aqui, eu vou começar a chorar, assim. Mas é sempre muito emocionante, sabe? Porque, bom, a gente sabe, o nosso desafio é sempre individual, né, nós corredores amadores, né, então tentar finalizar um pouquinho melhor do que da outra vez, ou dependendo de como a gente tá, é só tentar terminar mesmo, e independente do contexto, é sempre muito emocionante, muito. Nesses momentos, assim, o que passa na tua cabeça, Maria? Eu até tava pensando aqui, eu tenho um bom comparativo, que são as competições de CrossFit, que eu me aventurei 2 vezes. 2 ou 3 vezes já. Não, 3 vezes já. Então, eu faço CrossFit há 4 anos. Dentro desses 4 anos, eu participei de 3 competições, sempre em equipe. É aí que vem um dos grandes problemas, porque a gente se cobra demais, né? Eu sou uma pessoa que eu já me cobro. Mas quando é um time, pensar... A cobrança é maior. A cobrança é muito maior. E o CrossFit, diferente, né, de uma corrida, enfim, quando tem uma competição, são várias provas. Então, são vários nervosismos ali que tu vai acumulando, né? E são provas curtas, né? Alta intensidade, altíssima intensidade, e provas muito curtas, assim, provas que é 5, 6 minutos. Então, você tem que entrar ali, dar o teu melhor. Nervosismo é grande. E aí, quando eu fui fazer a minha primeira prova de corrida ano passado, eu fiquei muito receosa, será que eu vou ter essa mesma sensação? Mas no meu caso, assim, foi bem diferente a experiência.
eu acho que eu me senti como num treino, mas muito mais feliz e contagiada, assim, com a energia das pessoas, assim, como eu nunca tinha participado desse universo, assim, eu fiquei encantada com a energia das pessoas, todo mundo vibrando muito alto, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa bem sensível pra energia, então eu consigo sentir muito, assim. Consigo captar. Consigo captar e eu sempre largo muito feliz, sorrindo, assim. E aí eu sempre coloco na minha cabeça, só depende de mim. É só eu e eu vou fazer o que eu faço no treino. Então, nada mais. Eu não quero entregar nada mais do que isso. Então, passa pela cabeça, né? Todos os treinos que tu faz, tu acorda cedo, chuva, cansaço. Isso passa. Tem tempo pra isso? Tem tempo pra isso. Passa tudo na cabeça. E eu penso muito nisso e justamente pra que eu fique tranquila de que eu vou fazer ali nada mais do que eu tô fazendo no meu dia a dia, na minha rotina. Treinou. Mas com esse diferencial da rua tá fechada, né? Então a gente tem uma segurança maior, correr no asfalto sem buraco, né? Sem calçada, sem ter risco, né? de carros e tudo mais. Até para puxar a orelha aí de quem não pratica, mas de repente tá assistindo, o pessoal não respeita a faixa, hein? Muitas vezes a gente se coloca em situações de risco aí. Sim. Verdade. Essa insegurança faz parte de todo mundo que pratica corrida, né? Muito. Faixa de pedestre, o pessoal respeita muito pouco, né? Então... em Chapecó a gente não tem muitos locais, assim, né, pra correr. Então, muitas pessoas acabam correndo na rua, né? Até principalmente por conta do plano, né? A gente precisa fazer treinos corrida no plano, por exemplo. Onde é que tu vai encontrar, né? Fazer 17 quilômetros. Temos o ecoparque, mas tem muita gente. Sim. Então acaba prejudicando todo mundo decidir ali, né? Acaba prejudicando bastante, mas é isso. Um ponto que eu acho que é muito importante, e a gente vai falando aqui de avanço de aspectos físicos para aspectos também, assim, tem a ver com o nosso emocional, né? Na opinião de vocês, diferente de tudo que vocês todas as atividades que vocês já praticaram, né? Modalidades, enfim... Existe um amadurecimento também emocional, em termos assim, da questão mental, que é algo que a gente tem que aprender a de repente, né, na primeira fadiga que tu vai desistir, né, na primeira dificuldade, quando a perna pesa, enfim. Existe um amadurecimento também emocional, né, a partir do momento que começa a praticar a corrida? Na tua opinião, assim, em termos de você saber lidar com as emoções, porque... De repente, se você não se bater errado, né, muitas vezes a questão psicológica ela pode estar transpondo a tua capacidade física. Eu acho que é isso, eu quero dizer, né, no termos assim de você ter um equilíbrio em todas essas áreas, assim, psicológica, emocional, física. Nossa, eu digo sempre que acho que o principal termômetro é a esteira, né? Porque correr na esteira... Tem gente que começa na esteira. Eu lembro dos meus primeiros posts que eu fazia, né? Era justamente essa questão. Dava 10 minutos, abalada. Não conseguia dar sequência, não conseguia. E eu olhava, o treino tinha mais, às vezes, 20 minutos e não tinha condições. Era horrível. Ia pra rua, música. Eu precisava de música e às vezes eu ficava assim, naquele negócio de que eu não tinha... Sempre era... algum empecilho, assim, mas nunca era físico. Era sempre emocional, o empecilho. E aí, a mágica da assessoria, eu acho que tá bastante aí, porque você não percebe o quanto tu vai evoluindo, de repente tu só evoluiu. Sabe? Então, o diferencial de tu ter assessoria é justamente isso, porque tu recebe ali a planilha, então tu não precisa mais se preocupar com a questão de o que eu vou fazer, porque tá ali, tá dito o que tu vai fazer. Aí, então, tu tem que trabalhar aqui e planejar, né? Sempre tá ali fazendo a manutenção do corpo pra conseguir dar sequência. Então, pra mim foi assim, era horrível, tudo era horrível no início. Eu queria parar o tempo inteiro, É mais fácil parar, né? É muito mais fácil. Por que eu vou continuar correndo, gente? Posso caminhar. Tá louco? O que eu tô fazendo aqui, entendeu? É sempre assim. Quero só correr e sem me preocupar. É isso aí. E, enfim, desde as quantidades de repetições e tudo mais, né? São coisas que não tem. Bom, eu digo, né? Eu contei esses tempos atrás que a minha primeira rampa saiu depois de um ano de assessoria. Desde o início eu tenho treino de rampa. Foi adiando.
Mas eu sempre fui adiando, e esse ano saiu pela primeira vez. E tá tudo bem, né? A minha evolução demorou um pouquinho, mas aconteceu. É difícil, mas ela vem e é uma plenitude, assim. Hoje eu já corro sem fone, porque por causa de ir sozinha às vezes, então eu tinha muito medo de não conseguir escutar, então eu acabei tirando o fone de ouvido.